Romanos 3, a partir do verso 9, vamos ler um bom pedaço agora. 9 até o 26. Amém? Todos encontraram? Romanos 3, do verso 9 até o verso 26. Diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Recline sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, sua igreja te coloca diante da tua palavra nesta noite, nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa falar com ela, ó Pai, mediante a tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor toma nossas mentes cativas em obediência à tua santa escritura. Nos leva, ó Pai, à nossa doença e depois nos leva ao Calvário, onde o Senhor fez a maior obra para trazer o seu povo novamente para ti. Fala com cada um nesta noite, nos orienta nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, então hoje nós damos início ao primeiro sermão no que eu intitulei para vocês a teologia da cruz, né? Eu gostaria já de começar um livro com vocês. Como eu falei, eu gosto de pregar expositivamente, né? Pegar um livro inteiro, verso a verso, capítulo a capítulo, destrinchar eles com vocês. Mas eu preciso primeiro apresentar para vocês a obra de Cristo, né? Praticamente vai ser um panorama do que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então eu trouxe, né, eu pensei nessa questão da teologia da cruz para vocês. E não foi algo que eu tirei da minha cabeça, né? Tem lastro histórico do que eu vou trazer aqui para vocês, né? A teologia da cruz ela foi apresentada pela primeira vez por um dos grandes reformadores, né? Martim Lutero, né? Ele, no debate de Heidelberg, ele apresentou a centralidade da cruz, a centralidade da obra de Jesus. O debate de Heidelberg ele aconteceu em 1518. Foi 6 meses depois que Lutero, né, publicou ali as indulgências ali, né? E praticamente foi o estopim que vai fazer eclodir a reforma protestante ali na Europa, né? Nesse debate, ele se contrapôs à teologia medieval vigente. A teologia medieval vigente, ela falava que você tinha 3 escadas para você chegar até Deus, por meio da razão, por meio das boas obras e por meio do misticismo, né? E a razão, qual? Era usando ali a filosofia de Aristóteles, né? Você tinha que se esmerar em Aristóteles para você poder compreender a Bíblia para chegar até Deus. As boas obras também, você fazer peregrinações, né? Chicotear as costas e tal, fazer boas obras e tal, para você se achegar até Deus.
E também o misticismo, buscando locais de poder, buscando revelações e tal, por aí vai. Né? E Lutero, quando ele se deparou com essa teologia, ele falou, ó, essas escadas, né, elas estão desconexas de Cristo. Nenhuma delas passa pelo Calvário. Então ele se contrapôs ao que ele chamou da teologia da glória com a teologia da cruz. A gente só pode chegar até Deus mediante a cruz, mediante o Cristo, mediante o nosso Senhor. Nenhuma outra coisa pode nos levar até o céu. Tanto que ele comparou essa escada da glória, né, que ele chamava, à Torre de Babel. Né? O que vai acontecer com essas 3 escadas? Né? Quem usar essas 3 escadas? Vai chegar ao quê? À confusão, ao erro. E ele falou, ó, não somos nós que construímos as escadas para ir até Deus. É Deus que constrói a escada e vem até nós. E ele deu a ilustração da escada de Jacó, onde os anjos subiam e desciam ali. Ele falou, não somos nós que produzimos essas escadas para chegar até Deus. É Deus que chega com essa escada para nós. É Ele que vem até nós. Porque nós jamais, com as nossas obras, com o que a gente faz, a gente pode se achegar a Deus. Porque o ser humano foi colocado num local que ele é impossível em se voltar para Deus. Né? A se recomendar para Deus. Por quê? Ele é culpado, ele é morto, suas obras não prestam e por aí vai. Né? Se Deus não vir até ele não vai até Deus. E foi isso que o Lutero mostrou, a necessidade que nós temos de Cristo. Porque nossa condição é a pior de todas. Estamos mortos. Nós precisamos de salvação, precisamos de vida. É isso que Lutero fez ali. E é isso que eu quero fazer com vocês. Mostrar para vocês a necessidade que nós temos de Cristo. Né? E falar da obra de Cristo. Primeiro eu vou mostrar para vocês, né, a enfermidade que vocês têm. O pecado que assola cada um de nós. Legado, é uma herança de Adão. E depois eu vou oferecer a cura para vocês. Levando vocês aos pés do Calvário. Tá certo? É assim que nós vamos trabalhar, né, nos nossos cultos que nós estivemos orientando vocês. Tá certo? Que nem vamos trabalhar com 3 coisinhas aqui. Adão, ele nos deu por herança 3 coisas. Culpa, morte espiritual e uma natureza corrompida. Se você quiser anotar, anote. Né? 3 coisas que Adão nos deu por herança. Culpa, morte espiritual e uma natureza pecaminosa. Que nem, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, como você leu aí em Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Por que não há nenhum justo, nenhum sequer? Você tem que lembrar que o nosso primeiro pai no Éden, ele desobedeceu a Deus. E Adão, ele era o nosso representante no Éden. Ele é o nosso cabeça federal. Todos nós estávamos em Adão. Então, os feitos de Adão se tornaram os nossos. Que nem você lê lá em Romanos 5,12, como está aí na tela. Ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou o quê? A todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Ah, mas irmão, eu não estava lá. Não foi minha culpa, a culpa é dele. Que culpa tenho eu da culpa que eu tenho, se culpa nenhuma eu tive na culpa de Adão? Eu não estava lá. Todos nós estávamos lá. Todos nós estávamos em Adão. Adão é um cabeça de raça. Então, os feitos deles, que ele fez, passou para a sua descendência. Então, nós se tornamos culpados em Adão. Primeiro, você é culpado em Adão. Depois, pelo seu pecado próprio. O seu pecado próprio só agrava a condenação. Todos nós somos condenados primeiramente em Adão. Nós já nascemos com uma conta negativa. Herança de quem? De Adão. Também 1 Coríntios 15, 21, ó, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós vamos ver depois que Cristo é o segundo Adão. Ele vai restaurar o que o primeiro Adão fez de errado. Mas isso é só depois. Mas lembre disso. Nossa culpa, nós somos culpados primeiramente em Adão. Isso foi uma herança dele. Uma herança para os seus descendentes. Segundo, morte espiritual. Né? Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Né? Como nós vemos aí no verso 11. Por quê? O que aconteceu com o homem?
na queda. O homem, ele se afastou de Deus. Ele perdeu a conexão com o seu Criador. E ele morreu espiritualmente. Efésios 2:1 vai falar: vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. O que um morto faz, gente? Você já foi num velório? Né? Uma pessoa que você ama. Você chega ali, você chora, você derrama lágrimas no rosto dela. Ela não sente. Você está ali com o seu perfume ali, que ela sempre amou, né? Aquele aroma, e você chega lá, ela não sente mais. Você poderia ter nas mãos aquilo que ela sempre desejou por toda a vida. Falou, ó, tá aqui o que você sempre quis. Levanta e pega. Ela não tem reação, porque ela está morta. A mesma coisa aconteceu com todos os filhos, todos os descendentes de Adão. Nós morremos espiritualmente. Então, é por isso que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Nós estamos mortos para Deus. E Efésios 2:1, ele mostra isso. E nós estamos mortos, jogados no rio do mundo, sendo levados para um lado para o outro. É bem interessante, eu gosto dessa imagem de Efésios 2. Imagina o diabo em cima desse corpo morto nesse rio do mundo. E o diabo, ele pega com um remo, né? Ele leva você às partes mais pútridas desse mundo, desse lago, né? Que é o rio do mundo. Ou seja, é uma pessoa que está morta para Deus e segue o que o mundo traz para ela. Né? É assim que nós se encontrávamos antes de vir a Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que a gente não entendia a palavra de Deus. A palavra era manifesta para nós no Evangelho, só que nós não dávamos ouvidos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, vocês estavam mortos. Essa é a realidade de todo filho de Adão. Sem Deus, culpado e morto. Por isso que ele não entende. Nem Paulo fala em Coríntios, né? O homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Então não tem como o homem carnal, o ímpio, entender essas coisas. Por isso que Deus precisa vir até ele, porque ele jamais vai buscar a Deus, jamais ele vai entender a Deus, se Deus não vir até ele. Então lembre disso. Adão nos legou culpa e Adão nos legou, né, deu-nos por herança uma morte espiritual. E terceiro, uma natureza corrompida. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O pecado, gente, maculou a alma humana. Transformou sua natureza. O homem foi criado, né, como a gente fala, a imago Dei, a imagem de Deus. Deus soprou e imprimiu no caráter humano as características inerentes do ser dele. Só que com o advento do pecado, essa imagem se desfigurou. Tanto que eu falei para a irmã Mitico hoje cedo, né? Deus fez um molde, o homem, um molde. Com o advento do pecado, nós extravasamos esse molde. Né? Nós damos vazão ao que há no nosso coração. Tanto que eu falei com o irmão Rodrigo, né? Nosso coração, citando Agostinho, né? Ele fala bem assim nas confissões: criaste-nos para ti, mas o nosso coração, ele permanece inquieto enquanto ele não repousa em ti. O que é inquieto? Ele não tem sossego. E se você lê as confissões de Santo Agostinho, você vai ver que ele pula de um amor ao outro, procurando se saciar nas coisas finitas, e ele não encontra plenitude. Como disse C.S. Lewis, se você sente uma fome que não pode ser saciada por nada nesse mundo, quer dizer que você não foi feito para cá. Você foi feito para aquilo que é eterno. Por isso que nada que é finito, as coisas, as pessoas, não podem suprir essa fome que você tem dentro de si. Que você tenta se saciar nas coisas, mas você nem encontra satisfação. Pois a plena alegria só é encontrada em Deus. Você já ouviu aquela, o homem tem um buraco no coração que só Deus pode preencher? Praticamente é isso. Só Deus pode preencher, porque nós fomos feitos para Ele. Por isso que Agostinho fala: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração ele permanece inquieto, como uma flecha. Você atira uma flecha, enquanto ela não encontra o alvo, ela permanece inquieta, enquanto não repousa em ti. Então nós só vamos encontrar plenitude em Deus, quando se achegarmos a Deus, quando nós repousarmos em Deus. Mas enquanto isso, enquanto Deus não vem até nós, nosso coração permanece inquieto. Nosso coração ele é enganoso, como diz Jeremias.
Corrupto e enganoso é o coração, né? Extremamente corrupto, quem o conhecerá? Então o nosso coração é mau. O nosso coração, ele anseia por desobedecer a Deus. Ele não quer as ordens de Deus. Você sabia que toda vez que você peca, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu não quero a sua vontade, eu quero a minha vontade. A minha vontade deve prevalecer. Por quê? Pecado, gente, é rebelião. Deus criou o universo, Deus criou o mundo. Para pensar nisso. Deus criou os céus e a terra. Deus, olha só, Deus fez levantar os montes, abaixar os vales, e eles se curvaram e disseram amém. Deus fez os mares, ó, você vai vir até aqui, daqui você não passa. E o mar se curvou e disse amém. Deus colocou os planetas, as estrelas, na sua devida órbita, e elas se curvam e dizem amém. Mas quando Deus vem para o homem, depois da queda, chama, vem filho, o que ele fala? Não. Eu não quero mais a sua vontade, eu quero a minha. Dá para perceber por que o pecado é tão terrível? Porque o pecado é rebelião contra o Criador do universo. Ele nos criou para ele, só que o pecado nos fez rebeldes. Nós extravasamos o molde que ele fez. Olha a necessidade. Olha o estado em que Adão nos lançou. Eu gosto muito de um teólogo medieval chamado Santo Anselmo. No seu proslogo ele tem uma oração. Ele falou: por que, Adão, você não nos poupou aquele Éden, aquele jardim, mas o seu feito nos lançou na morte, nos arrancou de maneira violenta da presença de Deus, queridos, e nos transformou em feras, transformou em homens rebeldes contra o próprio Criador do universo. Foi isso que Adão nos deu por herança. Nos tornou desprezíveis a Deus. E, claro, o pecado acendeu a violenta ira de Deus contra aqueles que são rebeldes. Mas Deus não deixou os homens nessa atual situação. Ele conclama-nos a voltar a Ele. E Deus sempre fez algo, sempre buscou o homem. Sempre trabalhou para que o homem voltasse a ter essa comunhão com Ele novamente. E Ele fez isso por Jesus Cristo. Você tem que saber que a gente, para ir para o céu, nós não conseguimos ir para o céu pelas nossas próprias forças. Porque é impossível pela nossa própria força, pela nossa natureza. Né? Trouxe até aí um filósofo antigo, Jean-Jacques Rousseau, não sei se você já ouviu essa filosofia dele, né? O homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe? O que vocês acham? Será que é isso mesmo? Não. O homem nasce mal, corrupto. Por quê? Lembra disso, é a herança de Adão. O nosso coração foi maculado com o pecado. Olha só o que diz Gênesis 8, 21. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Tem outras traduções que traduzem desde a sua infância. Você já viu uma criança? Você acha que ela é pecadora? Né? Faz uma experiência, coloca duas crianças numa sala, dá um brinquedo para uma e deixa a outra assim. Você vai ver a criança e falar assim, brinca primeiro? Não, né? A outra criança, o que vai fazer? Vai querer tirar o brinquedo dela, não é meu. Não. Eles não têm o que a gente tem, irmão, que é etiqueta, sabe? A gente não tem. A gente sabe, não vou falar esse tipo de coisa, né? E tal, não vou fazer esse tipo de coisa. A gente se segura, né? Só que a criança não, ela dá vazão àquilo ali. Ela está mostrando o que ela tem no coração. Ela está mostrando que ela é filha de Adão. Eu sempre falo para os irmãos, toda vez que você peca, você está mostrando que você é filho de Adão. Você é um bom filho de Adão. Toda vez que você pratica as obras do seu pai. Assim é o nosso coração. Assim foi feito em nós por Adão. Gênesis 6,5. Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio no quê? Do seu coração. O homem, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele desce a ladeira da moralidade. Por isso que Deus destruiu a terra no dilúvio. Né? É dito lá em Gênesis 6. Mateus 15, 19. Ó.
Porque do coração procede os maus desígnios, os homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então, Jesus ele contradiz tudo que é dito aí pelos os educadores normal. Não. Se a gente criasse, como Jean-Jacques Rousseau diz, se a gente criasse uma criança num local edêmico, sem mal, elas não se tornariam más. Ela só é má porque a sociedade a corrompe ela. Ela nasce boa. Jesus está dizendo que não. Do coração do homem é que procede todas essas maldades. Olha só o estado em que Adão nos legou, nos lançou. E o problema é esse. O que é exigido para a gente ir para o céu, gente? Como eu vou até o céu? O céu exige o quê? Deus exige o quê para a gente ir até o céu? Exige perfeição. Coloque isso. Esse é o padrão para você ir para o céu. Perfeição. Olha o que diz Mateus 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Se você fosse lá naquela época lá de Jesus e visse lá os escribas e fariseus, eles eram os religiosos da época. Todo mundo admirava. Esse homem é santo. Esse homem conhece a lei. Olha só como eles jejuam e tal. Só que Jesus desmascarou os fariseus ali, Eles só tinham uma capa de religiosidade. Por dentro, era como um sepulcro caiado, Tá cheio de ossos, Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas querendo ou não, você olhava para um cara daquele lá, nossa, eu queria ser como ele, queria ser, desse jeito aí. Só que falou, você tá vendo o que ele faz? Você tem que exceder essa justiça ainda aí. O pessoal opa, como é que eu faço isso? A mesma coisa, Mateus 5,48, portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ele chutou o pau da barraca aí. Eu tenho que ser perfeito como o nosso Pai Celestial é. Meu Deus, como é que eu vou atingir esse padrão de perfeição? Jamais nós conseguiríamos atingir esse padrão de perfeição. Como? É isso que Deus exige para a gente ir para o céu, gente. Como a gente consegue atingir esse padrão? Será que é pela lei? Será que é pelo cumprimento das nossas obras? Olha o que está escrito aí em Romanos 3, no verso 19 a 20, que nós lemos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o que ela fala? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, peraí. Eu tenho que atingir esse padrão de perfeição, mas a lei não é um meio para isso. Porque a lei, os 10 mandamentos, não foi dado, coloque isso na mente, a lei não foi dada para você cumprir ela e adquirir salvação. Esse não é o propósito da lei. Por que a lei foi dada? Verso 20. Ela foi dada para quê? Para mostrar que você é pecador. Para que você tenha uma enfermidade. Quando eu explico esse texto, eu sempre uso um exemplo bem facinho. Você já teve algum problema no pulmão, assim, no peito? Você vai no médico. No Brasil acontece isso. Você vai no médico, você tira uma chapa, uma radiografia, E o médico dá a radiografia para você. E tá lá o foco, pneumonia. E no Brasil, não é que nem aqui, Você pode levar a chapa para casa, Imagina, você pega essa chapa lá que está mostrando a sua enfermidade, você vai para casa, coloca a chaleira no fogo, coloca água, coloca a chapa dentro, faz um chá e toma. Vai resolver seu problema? Não vai. Por quê? Aquela chapa não é para resolver seu problema, é para mostrar a sua enfermidade. Não é? A mesma coisa é a lei de Deus. A lei de Deus foi dada para mostrar que você é pecador. A lei de Deus foi dada para você para mostrar que você tem uma enfermidade chamada pecado. Por isso que ele fala, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei serve para isso. Esse é um dos propósitos de Deus ter dado a lei. A lei mostra o caráter santo de Deus, mas ela também é um espelho, que ela mostra a nossa enfermidade, mostra a nossa doença. E você tendo entendimento disso, meu Deus, eu sou pecador.
Eu sou filho de Adão. Eu estou perdido. Eu não consigo ir até Deus. Eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer alguma coisa para adquirir a salvação, para me livrar desse pecado que eu tenho. Só que nada que possamos fazer vai nos recomendar a Deus. Sabe por quê? Como diz Isaías 64:6, toda a nossa justiça, toda a nossa obra é um trapo de imundícia para Deus. Sabe o que é um trapo de imundícia? No tempo de Isaías, um trapo de imundícia era já viu uma pessoa com lepra? A necrose da pele, a pele está morrendo, está saindo pus, está saindo sangue. Você enrola um pano branquinho. Depois de um dia, dois, você vai tirar aquele pano branquinho. Vai estar com um pedaço de carne morta, pus, sangue e fedendo. Aquilo é um pano, é um trapo de imundícia. Né? Pode se referir também aos panos de menstruação da mulher, também da época. Mesma coisa. Né? É um trapo de imundícia, não serve, não presta. Eu trazendo para nós aqui, quem gosta de bolo de chocolate, né? A gente comeu ali um bolinho gostoso, né? Imagina ser dado para você um bolo daquilo ali com a mão suja de fezes. Entendeu? Essas são as nossas obras para Deus. Por isso que Deus não aceita. Ela está maculada. Ela não é pura. Né? Por mais que seja um bolo de chocolate, né? Gostoso, maravilhoso, né? Só que está sujo, está maculado. Nossas mãos maculam tudo que a gente toca. Por isso que Deus não aceita que nós já chegamos até Ele através das obras. É trapo de imundícia nossa justiça para Deus. Nós não vamos ascender ao céu por causa daquilo que a gente faz. É isso que vocês têm que tomar consciência. O pecado fez isso com vocês, queridos. Adão deu isso para vocês de herança. Uma culpa, deu morte espiritual e deu essa natureza corrompida, inclinada ao mal, que tudo que você toca, você macula. O pecado se alojou em nosso ser por causa da desobediência de Adão. Tornamo-nos culpados por causa do pecado. E o pecado acendeu a violenta ira de Deus. Para sermos salvos, necessitamos pagar nossa dívida para com Deus. Nós devemos eliminar o quê? Os nossos pecados e ser perfeitos aos seus olhos. Só assim que você vai para o céu. Pagando sua dívida, eliminando a sua culpa e tendo justiça na sua conta. Como é que eu adquiro isso? Como é que eu resolvo esse problema insolúvel pelas minhas próprias mãos? Foi isso que Deus fez para cada um de nós. É aqui que entra a teologia da cruz. É aqui que eu mostro para vocês a necessidade que nós temos de Cristo. Que sem Cristo nós estamos perdidos, querida. Porque, lembre, Deus ele não deixou a humanidade nessa atual situação deplorável que ela está. Ele resolveu o nosso problema. Um band-aid não resolveria o nosso problema. Nós precisamos de ressurreição, de vida. E essa vida vem por aquele que desceu dos altos céus e caminhou nesse vale de lágrimas, como diz João Calvino, nessa terra. Ele andou como um de nós, cumpriu a lei por nós e morreu por nós. Quem é ele? É aquele que foi levantado na terra. Quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. E ele foi levantado. E vocês sabem onde ele foi morto e sepultado. Naquele Monte Caveira, ele estava lá. Por cada um de nós. Eu gosto muito de Agostinho, eu cito muito Agostinho, porque ele é um dos maiores teólogos da igreja. Ele fala que a cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Por isso que os seus olhos têm que estar centrados naquele Monte Calvário. Porque lá é onde nós temos redenção, resgate, reconciliação. Sabe o que quer dizer religião? É uma palavra latina que quer dizer religare. Ou seja, religar o homem a Deus. Só que mediante a religião isso é impossível. Não há religião, não há prática, não há coisas nas religiões que... E as religiões têm isso. Para você religar você com Deus, você tem que fazer práticas, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, não há religião no mundo que possa ligar o homem a Deus. Talvez você já ouviu. Cristo não é religião. Ele não é religião mesmo. Ele é Deus.
É o Deus que vem e nos resgata desse estado que nós estamos, por amor a nós. É isso que ele fez, é isso que nós vamos aprender daqui para frente. É isso que vocês têm que estar centrado, a vida de vocês tem que estar centrada na cruz. Qual é o símbolo que define o cristianismo? Não é uma cruz? Porque então nós somos o quê? Evangélicos, não é? Os evangelhos pregam as boas novas daquele que desceu e morreu por cada um de nós. Essa é a mensagem central do cristianismo. Hoje em dia, né, estão fazendo uma nova teologia da glória, como os medievais. Estão criando escadas para chegar até Deus, mediante o misticismo, mediante bênção, mediante tudo. Só que a cruz tem sido excluída dos púlpitos. E a mensagem central devia tocar no âmago da nossa alma, porque só através dela nós temos acesso novamente a Deus. Que nem eu coloquei, ó, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Atos 4:12. Tem um livrinho medieval, eu já citei ele para vocês, né? O teólogo, né? Santo Anselmo. Ele escreveu um livrinho chamado Cur Deus Homo, que significa por que Deus homem. Ou seja, por que Deus teve que se fazer homem. E Anselmo, no seu livrinho, ele explica um pouquinho, ele contribuiu para essa questão da obra de Cristo. Ele fala da teoria da satisfação. Ele fala assim, ó, o grau, presta bem atenção, o grau da gravidade da ofensa depende do nível de dignidade do ofendido. O que Anselmo quis dizer? Vamos pegar aqui no nosso cotidiano aqui, ó. Imagina que você pega o seu carro aqui, vá para casa, você está em alta velocidade, seu carro está sem seguro, você faz uma curva num sinal, atravessa um sinal vermelho e bate com um carro velho. Né? Vamos falar um casezinho aí velho, né? Quanto vale um casezinho velho? 150 mil? Por aí? Né? Você bateu, se você vai desembolsar o dinheiro para a pessoa, a culpa é 100% sua, né? Você desembolsa ali, o cara vai ficar até feliz por você tá dando aquele dinheiro. Mas imagine agora, no mesmo sinal, na mesma velocidade, você ultrapassa o sinal vermelho e dá de cara com o carro mais caro do mundo. Você contraiu para si uma dívida impagável. Não importa quantas vidas você tem com uma pessoa normal, né? Você nunca vai conseguir quitar aquela dívida. A mesma coisa Anselmo diz. O nosso pecado, ele é um pecado contra a dignidade da infinitude da santidade de Deus. Logo, a nossa dívida se torna infinita. Para quitá-la, para pagá-la, só há necessidade de um sacrifício infinito. Só que o homem é finito. O homem não tem como pagar. Só um Deus poderia pagar. Só que Deus não fez nada. Deus não deve. É por isso que ele falou, por isso Deus se fez homem. Que como um homem deve e como um Deus pode pagar. Por isso que Cristo veio à Terra, queridos. Por isso que Cristo se fez homem para pagar uma dívida infinita que nós tínhamos para com Deus. Só Ele pode satisfazer as exigências de Deus quanto ao nosso pecado e quanto à nossa justiça. É por isso que você tem que se apegar a Cristo. Só Ele pode pagar a sua dívida que você tem para com Deus. Somente o sacrifício de Cristo pode satisfazer as exigências de Deus. Mediante, olha só, mediante a obra de Cristo, nosso pecado ele é. Coloca isso no vocabulário de vocês. Nosso pecado é expiado, nossa culpa é removida, a ira de Deus é aplacada, a justiça perfeita exigida para levar-nos ao céu é colocada na nossa conta. É isso que Cristo fez por nós. Nós vamos aprender todas elas, ó, sobre a obra de Cristo. Eu espero que essas palavras entrem para o vocabulário de vocês, porque elas fazem parte do Evangelho. Imputação, morte vicária, expiação, propiciação, e a gente fala também da obediência passiva e ativa de Cristo. Vocês vão aprender todas essas palavrinhas, porque elas fazem parte da obra de Cristo por cada um de vocês. Primeiro aí, a doutrina da imputação. Sabe o que é imputação? Não sabe?
Isso. Nós temos 3 imputações na Bíblia. O que é imputação? É fácil assim, ó. Sabe o que é amputar? Você tira, né? Você corta. Imputar é o contrário, é enxertar, é acrescentar, é colocar na conta. Nós temos 3 imputações na Bíblia. Primeiro, quando Adão pecou, o pecado dele, a culpa dele foi imputada, foi creditada na nossa conta. Por isso que eu falei para vocês, primeiro vocês são condenados em Adão, depois seu pecado próprio. Mas essa primeira imputação é essa. Ou seja, Adão imputou a nossa culpa, a culpa dele em nós. A segunda imputação ocorre quando você deposita fé em Jesus. Quando você deposita fé em Jesus, irmã Sara, o seu pecado é depositado nos ombros de Cristo. As irmãs vão ler o Peregrino. Posso dar um spoiler? O peregrino, ele descobriu que ele está com um fardo nas suas costas. E esse fardo é o pecado. E o evangelista dá a orientação, segue por essa estrada estreita, por esse caminho estreito. Você vai encontrar o intérprete e tal. Depois você vai encontrar a cruz. Quando ele chega ao pé da cruz, o fardo cai. O pecado fica na cruz. Entendeu? Essa é a segunda imputação. Quando você deposita a fé, confiança em Jesus, o seu pecado é transferido para o Cordeiro. É transferido para Ele. Isso é maravilhoso, gente. E nós temos a terceira imputação, só que eu não vou falar dela agora. A imputação eu falo dela depois. Tá? Quando o seu pecado está com Jesus, o que acontece? Ele sofre uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva. Por quê? Deus é santo, Deus é justo. Ele não poderia pegar os nossos pecados e varrer para debaixo do tapete. Se ele fizesse isso, o que ia acontecer com ele? Ele se tornaria um Deus injusto. Imagine, se você sai daqui, eu não sei se vocês têm parente em casa, você chegue lá e você encontra o seu parente, o seu marido, né? Filho assassinado. E o assassino está lá dentro da sua casa ainda. Você pega uma panela, sei lá, dá nele, ele desmaia, você chama a polícia, vem, pegam ele, ele é levado ao tribunal. E o juiz é muito amoroso. Falou, você matou, você roubou, você fez isso, mas eu sou um juiz muito amoroso. Eu não vou te condenar, não. Pode ir. Presta esse juiz. Esse juiz não fez justiça. Aquela pessoa matou pessoas e ele não condenou. Ele livrou ela. Ele se torna injusto. Você não olharia assim, né? O juiz do Brasil, né? Faz tanta coisa assim. Um juiz injusto. Imagina se Deus varre isso nosso pecado para debaixo do tapete. O pecado, gente, precisa ser punido. Se não houver punição, Deus se torna injusto. Dá para entender? A santidade e a justiça de Deus demanda que ele puna o pecador. É por isso que Cristo sofreu a nossa morte. O pecado precisava ser punido. Como o seu pecado foi transferido para Jesus quando você creu, ele sofreu a morte no seu lugar. Cristo toma sobre si nossas dores, nossa culpa e sofre a justa e violenta ira de Deus. Isaías 53:10 fala que Deus agradou moer Jesus até fazê-lo enfermar. Por quê? O nosso pecado estava sobre ele. Como isso é sério? Olha só, Deus sempre esteve plenamente satisfeito com o seu filho por toda a eternidade. Mas quando o meu pecado e o seu pecado recaiu sobre ele, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por nós. Antes o matou. Derramou a sua justa ira sobre ele. É sério ou não é? Por isso que você tem que olhar para a cruz com horror, com seriedade, porque o pecado está sendo punido ali. Mas também, ao mesmo tempo, é ali onde foi pregado o amor. Porque aquilo que está
sendo feito ali é para nossa redenção. É para a expiação do nosso pecado, é para o cancelamento do nosso pecado. É isso que o nosso mestre fez por nós, tomando a nossa culpa e sofrendo a violenta ira de Deus no nosso lugar. Isso é morte vicária. Coloca isso no seu vocabulário. Imputação, morte vicária ou morte substitutiva. Foi uma das obras de Cristo por nós. Gálatas 3:10 diz assim, ó: todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. A lei, queridos, nos tornava malditos. Por quê? Se a gente não permanecer cumprindo toda a lei, nós se tornamos malditos. Então, por que maldito? Porque é digno de morte, digno de punição. O nosso mestre toma esse nosso lugar e leva a culpa por nós. Sofre a justa ira no nosso lugar. Essa é uma das partes maravilhosas da obra de Cristo. Ele se entregou por nós. Não por uma coroa, não por ouro e prata, mas porque nos amou. Queria nos resgatar para estar novamente com eles, queridos. Olha a obra do Redentor. É isso que não está sendo mais pregado nos púlpitos. A obra que te reconcilia com o Pai. Expiação. O pecado é pago. Nossa dívida é cancelada através da expiação. Quando tem esse sacrifício, ou seja, alguém morreu, alguém pagou, então o pecado que tinha em nossa conta foi zerado. Estava negativo? Deus zerou. Através do seu sacrifício, através da sua expiação. Ele cancela nosso escrito de dívida que constava contra nós e nos tornava malditos. Ele pegou e cravou na cruz, como diz lá em Colossenses. É isso que ele fez por nós, queridos. Por cada um de nós. A outra palavrinha é propiciação. Você sabe o que é propiciação? Como diz, o pecado acendeu a violenta ira de Deus, certo? Então a gente precisa fazer uma obra de reparo para aplacar a ira de Deus. Precisa ser feito um sacrifício para aplacar a Deus. Você, irmão, quando você briga com a sua esposa, você vai falar assim, ó, se você me perdoar, eu vou comprar pastel pra gente. Ela olha assim, quantos? Com coca? Então, você vai fazer uma obra de reparação para ganhar o favor, para aplacar a ira dela e ganhar novamente o favor dela. Né? Foi a mesma coisa que ocorreu aqui também na propiciação. Só que essa propiciação, esse sacrifício, não foi trazido por nós. Não fomos nós que fizemos isso. Olha lá em Romanos 3, novamente, a partir do verso 25. 24, vai. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha agora o 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, quem é que trouxe esse sacrifício para aplacar o próprio Deus? Fomos nós? Não. Foi o próprio Deus. O próprio Deus trouxe o sacrifício para aplacar a si mesmo, para apaziguar a si mesmo. Foi Ele que trouxe, Ele que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João 3,16? Vocês sabem de cor, né? Não sabem? Meu Deus do céu, tem que saber. Foi Deus que fez isso por nós. Ele propiciou, Ele trouxe o sacrifício, não fomos nós. Porque lembre, nossas obras estão maculadas. Nós nunca vamos conseguir se recomendar a Deus por aquilo que a gente faz.
mas é Deus que vem e traz essa obra para apaziguar a si mesmo. E ele fez isso através de seu Filho. É maravilhoso esse versículo aqui em Êxodo. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A tampa da arca, queridos, era chamado de propiciatório. Era a tampa. No Antigo Testamento, o cordeiro era morto, o seu sangue vertido, colocado na bacia, e o sangue era aspergido ali naquela tampa. Com isso, a ira de Deus era aplacada, porque alguém morreu. O israelita pecou, alguém tem que morrer por causa do pecado. Em vez de Deus matar o israelita, o sacrifício foi morto no lugar da pessoa. Entendeu? A mesma coisa. Por quê? Porque a gente só se encontra com Deus aonde? Quando não há mais pecado. No Antigo Testamento, Deus vinha a seu povo de cima do propiciatório, porque ali foi feita expiação. Ali foi feita propiciação. Hoje nós nos encontramos com Deus aonde? No Calvário. O Calvário foi feito expiação. No Calvário foi feito propiciação. No Calvário nós encontramos Deus. Está vendo por que Jesus é necessário? Está vendo a necessidade que os homens têm de Cristo? É em Cristo que nós se religamos com Deus. É em Cristo que nós somos levados a Deus. É em Cristo que Deus se torna propício ao seu povo. Ama seu povo através de Cristo. Sem Cristo, querido, nós não temos nada. E aqui também a obediência passiva e ativa, que vai falar da terceira imputação. Gálatas 4:4. Né? Se quiser abrir, não precisa abrir. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus envia o seu Filho ao povo de Israel. Ele nasce dentro da nação eleita. E ele cumpre todos os mandamentos, todas as exigências de Deus. Nunca pecou. Cumpriu perfeitamente a lei. Cristo viveu como nós deveríamos viver, cumprindo perfeitamente a vontade de Deus durante sua vida. Ele angariou mérito. Ele tem mérito por aquilo que ele fez. Ele cumpriu a lei. E sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? A obediência passiva é a auto-entrega de Jesus na cruz. E a ativa é esse cumprimento da lei. O que eu e você não conseguimos cumprir perfeitamente, Cristo fez. E Cristo pega toda essa justiça e coloca na sua conta, te tornando perfeito. Na expiação ele cancelou os seus pecados, mas você não pode ir para o céu ainda. Você precisa de justiça. E ele, durante toda a vida dele, adquiriu essa justiça no cumprimento da lei. E ele coloca esse crédito na sua conta. Tá me entendendo? Eu, quando falo disso, eu sempre uso o exemplo que eu fiz com a minha mãe, né? Minha mãe também não estava entendendo essa questão da imputação. Falei, mãe, a senhora já trabalhou na roça? Ela falou, já, filho, colhendo batata, algodão, um monte de coisa, né? Falei, mãe, imagine agora que você não se tornou só indisposta, mas inválida. Você precisa trabalhar, mas você não pode, você não consegue mais. Só que vem outra pessoa e trabalha por você. E entrega o dinheiro lá. Tá aqui, dona Marlene. Você merece? Não. Não fui eu que trabalhei? Então é isso mesmo. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele agariou justiça e colocou na nossa conta. Essa é a terceira imputação, queridos. Primeira imputação, o pecado de Adão em nós. Quando nós cremos, nosso pecado em Cristo e a justiça de Cristo na nossa conta. É por isso que nós atingimos aquele padrão que Deus exigiu. Tem que exceder os escribas e fariseus e vocês têm que ser perfeitos como o Pai Celestial é. Só por meio de Cristo nós conseguimos atingir essa perfeição. Nós vamos ao céu não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelas obras do crucificado. Está entendendo a obra dele? Ele fez por cada um de vocês? É ele que te reveste de mérito. É ele que te reveste com a cobertura do sangue dele. Só assim você se torna aceitável a Deus. Sem ele nós jamais conseguiríamos isso.
Eu gosto de dar um exemplo também de uma ovelha. Imagine duas ovelhas, mães, que estão prontas para dar à luz. Uma ovelha dá à luz a um filhotinho morto. A outra ovelha dá à luz a um filhotinho saudável no mesmo tempo. Só que ela morre no processo. Aquela ovelhinha que perdeu a mãe, né, ela vai morrer de fome. O que um fazendeiro sábio faz? Eu vou pegar essa aqui e vou levar para aquela que perdeu o filhote. Só que aquela que perdeu o filhote rejeita. Não, não é meu filho, não tem o cheiro dele, não se parece com ele. Eu rejeito. O que um fazendeiro sábio faz? Escalpela, tira o couro daquela ovelhinha que morreu e cobre aquela ovelhinha saudável e leva para a mãe. Ela aceita, ela sente o cheiro. Tem as marcas dele. Eu aceito. A mesma coisa nós, queridos. Nós vamos se achegar diante de Deus não com os nossos méritos, as nossas obras, mas com o sangue de Cristo que cobriu e pagou a multidão dos nossos pecados. Só assim nós se tornamos aceitáveis a Deus. Sem Ele, nós não somos aceitáveis a Deus. E eu coloquei, como nos apropriamos da salvação em Cristo, então. Só é um meio, só há uma ferramenta, só um meio. A fé. Mediante a fé naquilo que Cristo fez por cada um de vocês, a confiança de vocês tem que estar em Cristo e somente Cristo. Isso significa que você despoja dos seus feitos, se abandona à sua justiça própria para confiar somente naquilo que o crucificado fez. Para falar de fé, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu vi com Augusto Nicodemos. Né? É fantástico, né? Porque a fé, queridos, é uma autodenúncia de que nós somos miseráveis e nós só erguemos a mão para receber a dádiva do Criador. O pastor Augusto Nicodemos, ele deu um exemplo assim. Lá no Brasil eles fazem bastante retiro, né? Foram para uma chácara lá, alguns irmãos, e na chácara tinha um rio. E os irmãos se aventuraram a nadar, né? Tava gostoso, todo mundo brincando. Um dos irmãos se aventurou a ir mais longe no rio, lá pro meio, e deu cãibra. Meu Deus, aí começou a espernear, gritar e tal. E os irmãos ali que estavam no rasinho, né, não sabiam nadar direito, ficaram desesperados, porque não conseguia ir lá ajudar o irmão. Aí eles lembraram do irmão João, que era profissional em natação. O irmão João, fulano de tal tá morrendo, meu Deus do céu. Ajuda ele. O irmão João chegou na margem, cruzou os braços e esperou. E o rapaz lá se debatendo. E quando ele deu o último mergulho para morrer, o irmão João pulou na água, deu umas 3, 4 braçadas, chegou nele, pegou ele e trouxe pro raso. Na hora os irmãos já foi mordido de raiva. Irmão, você é mau. Se você tinha capacidade de salvar ele, por que você não fez o quanto antes, deixou ele ficar naquele sofrimento todo, naquela agonia? Aí o irmão João falou, irmão, se eu fosse enquanto ele tinha força, ele tinha se agarrado em mim, e nós dois íamos morrer. Eu só podia salvá-los quando ele desistisse de si mesmo. É a mesma coisa nós. Se a gente não desiste de ser salvo pela nossa própria justiça, nós não chegaremos ao céu. Nós levantamos mãos e recebemos pela graça, pela misericórdia, a dádiva do Salvador. Tá para entender? Por isso que fala, fé é a autodenúncia. Eu estou autodenunciando. Eu não posso, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Eu não chego lá pela minha própria força, Senhor. Eu preciso de Ti. E o que você faz? Você lança toda a sua confiança no Salvador. Só assim, queridos. Só assim chegamos ao céu. Não há nenhum outro meio para se achegar a Deus, a não ser por aquele que Ele mesmo determinou, pelo seu Filho. Até coloquei aí, abandone sua justiça própria. Se você continuar abraçado às suas obras, à sua justiça, elas farão você descer ao mais profundo inferno. Porque elas pesam como chumbo. Elas não são suficientes para te manter. Por isso que nós lançamos toda a nossa confiança, queridos, no Redentor, no Salvador. Então abrace o meio pelo qual Deus determinou que os homens sejam salvos. Cristo somente.
Deposite sua confiança, né? Sua justiça nos méritos do Salvador, não nos seus próprios. Por isso que a gente fala da centralidade da cruz. Centralidade da cruz. Essa pintura foi feita por Matheus Grunewald, na época ali da Reforma, né? Eu acho interessante que ele desenhou João Batista, não dá para ver direito, né? E João Batista tem a Bíblia aberta e ele aponta para quem? Para o crucificado. É essa a obra do pregador. Apontar para Jesus, apontar para o crucificado, para a obra do crucificado. Então, nossos sermões têm que ser como? Um sermão cristocêntrico, né? E é o que tem ocorrido, a mensagem da cruz tem sido negligenciada nos púlpitos. Nós não estamos trazendo à vista dos ouvintes, né, o pão vivo que desceu do céu. Estamos pregando tudo, qualquer outro tipo de coisa, autoajuda, né? Essa teologia coaching. Até falei para a irmã hoje cedo, a irmã Metico, né? A Bíblia não está aqui para massagear a nossa carne, irmã. Não. Ela vai confrontar o nosso pecado e vai nos trazer refrigério em Cristo. É isso que ela está aqui para fazer isso. Para colocar em nós essa santa perturbação, né? De não nos deixar quieto do nosso pecado, mas fazer com que a gente, né, se reconcilie com Deus, peça perdão a Deus. É isso que a Bíblia, Deus nos deu a Bíblia para isso, né? Eu até coloquei de novo aí, ó, eu quando for levantado na terra atrairei todas as pessoas para mim. Contudo, a boca dos pregadores permanecem caladas, concernente ao Salvador. Tem um sermão do Charles Spurgeon, e ele fala de um sermão cristocêntrico, ou seja, centralizado em Cristo. Como deve ser? Ele fala bem assim, ó, certa vez um jovem pregava um sermão magnífico, grandioso e bombástico a uma multidão. No meio dos ouvintes havia um velho gaulês que não esboçou nenhuma reação. O jovem, ao terminar de pregar, se voltou para ele e perguntou àquele senhor, ao senhor gaulês, o que ele achava a respeito do sermão. O homem respondeu que não dava nenhum valor a ele, a ponto que o jovem indagou. E por que não? Porque não havia nele nada de Jesus Cristo. Ora, disse o pregador, mas meu texto não apontava naquela direção. Não importa, disse o gaulês. Seu sermão deve apontar naquela direção. Não vejo o assunto assim, disse o jovem. Então disse o outro, você ainda não vê como deve pregar? Olha, ele fala bem assim, ó, de toda a Inglaterra, sempre tem uma estradazinha, uma estrada. Pode ser da vila mais pequena, da cidade mais pequena. Sempre tem uma estrada que sai para Londres, que vai para Londres. É assim que você deve pregar. Você tem que pegar, cada texto da Bíblia tem uma estrada que leva até Jesus Cristo. Aí o jovem falou, mas e se eu encontrar um versículo na Bíblia que não tem uma estrada que leve a Jesus Cristo? Aí o velho falou assim, jovem, há 40 anos eu estou pregando e eu jamais encontrei um texto assim. Mas se porventura eu achar, eu vou pular pelas cercas, eu vou andar pelo mato e eu não vou voltar enquanto eu não colocar o meu mestre no sermão. Entendeu? Esse é um sermão cristocêntrico. A Bíblia toda aponta para Deus. Sabe por quê? Esse livro aqui, queridos, é a obra da redenção. Desde a queda do homem, Deus tem trabalhado para trazer o homem novamente à presença dele. Você já viu o proto-evangelho? Lá no Éden, da semente da mulher ia vir quem? Um que pisaria a cabeça da serpente, enquanto esta lhe feriria o calcanhar. Está falando do proto-evangelho, queridos. A promessa estava ali. Ele caiu. Mas da semente da mulher vai vir um que vai restaurar aquilo que você fez de errado aqui, Adão. E essa promessa foi cumprida em Cristo. Está vendo por que nós devemos apontar para Cristo? Será que você pode dizer daqueles que você ouviu até hoje, se eles minuciosamente têm apresentado essa obra da redenção para vocês? Se não houver isso, gente, dos púlpitos, que vocês já
foram ou vão fazer parte algum dia, se eles não entregarem para você o pão puro que desce do céu, eu sempre falo para você fazer duas coisas. Primeiro, ir lá na direção, no pastor, e eu quero Cristo, porque é Cristo que importa. Se eles negarem Cristo para você, saia dessa igreja. Eles não vão entregar para você o pão puro que desceu do céu. E é o pão puro que importa. Só Ele pode saciar a sua alma. Só Ele pode te reconciliar com o Pai. Que a gente seja conhecido, queridos, por pregar a cruz. Sabia que Deus nos deu o ministério da reconciliação? Paulo fala. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E conclama a todos que se reconciliem com Deus. Que você faça uso desse ministério que Ele te deu. Pregue a cruz. Você quer abençoar as pessoas? Pregue a obra do crucificado. Somente assim eles têm paz com Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Que a gente seja conhecido por pregar a cruz e a cruz somente. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, vamos orar? Pai bendito, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tocar o nosso coração e falar nele, Senhor, através da Tua Escritura. Que o Senhor possa preencher nossa alma contigo, com Teu Filho, com a Tua obra, Senhor. E que a gente, ó Pai, se deleite cada vez mais na obra do crucificado. E que a gente possa viver vidas dignas, glorificando o Teu santo nome, ó Pai, por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós naquele Calvário. Te agradecemos, ó Pai, pela graça, pela misericórdia, por tudo. Senhor, nós estaremos retornando aos nossos lares. Nos leve em paz, nos guarda, ó Pai, durante essa semana, Senhor. E que a gente possa se reunir novamente para falar dos seus feitos e da Tua glória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos.